Olá, gente. Eu sou Eduardo, sou mestrando aqui do programa de Agroecossistemas, né, orientado pelo professor Arcângelo. E o tema que eu escolhi falar no meu seminário eu chamei de Território, Relações Afetivas e a Formação de Consciência. Perspectivas em Educação Ambiental para adiar o fim do mundo, desde a micropolítica e a governança cidadã. Então, algumas coisas que eu vou procurar abordar nessa minha apresentação para vocês é um pouco do papel das emoções na construção da racionalidade, e o papel da experiência na ruptura de paradigmas, né? Eu vou definir esse conceito de paradigma aqui, que é uma leitura que eu trago do Morin. A busca por planos de discussão possíveis, né? Dialogando um pouco com as contribuições de Maturana, né? Nessa construção sobre emoções e racionalidade. E também a contribuição da transdisciplinaridade para as práticas pedagógicas sociais e algumas perspectivas para a construção de caminhos para a mudança a partir dos espaços relacionais, de relações humanas mesmo. Então, e amarrar um pouco isso tudo no contexto da educação ambiental e porque esses temas acabam sendo muito centrais na discussão, né, na construção que tivemos enquanto coletivo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no Núcleo de Educação Ambiental. Mas antes eu queria dar um passo atrás e falar um pouco sobre a escolha desse título, né? As coisas que eu fui pensando e tentando trazer juntas a partir de algumas discussões que tinham passado aqui já pela disciplina de seminários. E aí, especialmente, pensando em alguns contextos aqui de Florianópolis, eu pensei em alguns movimentos. O primeiro deles, que está aqui essa foto, é a Revolução dos Baldinhos, então, que é um movimento social de gestão de resíduos que acontece na comunidade Chico Mendes, que é uma comunidade periférica aqui da região continental de Florianópolis, que está um alvo de carência social muito grande, de saneamento básico. Eles estavam tendo um problema com infestação de ratos e construiu-se como uma alternativa para isso, né, um movimento, uma mobilização comunitária para fazer a compostagem comunitária da Chico Mendes, né, que teve apoio também de mandatos, né, partidários, mas construído aí de dentro da comunidade. Então, para resolver o problema da infestação de ratos a partir da gestão de resíduos, né, mobilizando a comunidade. Outro exemplo que eu resgatei também é a Associação de Moradores do Campeche, que é bem atuante na região do sul da ilha, tanto em questões de denúncias, né, de infrações, de ocupações irregulares, revisão do plano diretor, né, envolvidos ali segurando a questão do avanço da especulação imobiliária, né, e o crescimento desenfreado e não planejado em cima do bairro do Campeche. E outra articulação também de pessoas civis, né, que é o pomar dos ciclistas, também chamado de quadrado, que fica ali no aterro da Bahia Sul, né, que é essa região aqui do sul da ilha de Florianópolis foi aterrada há muito tempo atrás para se construir a rodovia, então tem essa parte toda aqui verde, né, que vem costeando aqui ao longo da costeira, que está sendo reivindicada como uma área verde de lazer, que também é um espaço de disputa, né, do qual aí a prefeitura tem tentado trocar o plano diretor para que essa área possa ser entregue à iniciativa privada e ocupada aí com construções de condomínios particulares, né, e tem esse movimento então organizado pelo Pomar dos Ciclistas para reivindicar essa área que já foi incendiado várias vezes, eles perderam várias mudas e estão sempre reerguendo, sempre se juntando. E aí uma das coisas que eu pensei assim do que trazia esses coletivos assim para algo em comum era muito a questão do vínculo com o território, né, a importância do território e das relações afetivas que as pessoas compartilham, não só delas com o território, né, com essa identidade do espaço que elas pertencem, ocupam, mas também das próprias relações, né, o significado que as relações entre as pessoas constituem, né, dentro dos coletivos entre si. Isso vai de encontro, né, vem ao encontro de muitas coisas que a gente discutia numa perspectiva de construção da educação ambiental. Então, alinhados assim com algumas leituras e práticas sobre as quais eu vou falar um pouco mais. Então, só para trazer um exemplo, né, isso aqui foi um projeto do Núcleo de Educação Ambiental na cidade de São Francisco do Sul,
para criar uma unidade de conservação, né? Na verdade, era um estudo, um diagnóstico socioambiental para avaliação da viabilidade, melhor categoria de uma unidade de conservação numa área de morrarias, ali de mais ou menos 1.600 hectares de Mata Atlântica preservada, né? Embora secundária, passou por corte seletivos, desmatamentos muito antigamente, mas que tem uma biodiversidade ainda muito rica. E nesse processo de mobilizar a comunidade, né, para construir um grupo de governança e discutir a respeito das questões do território, de classificação da UC, perspectivas de como a comunidade poderia estar, né, se desenvolvendo a partir do sustentável desse território, a gente acabou muito nesse lugar também da construção das relações com os moradores, né, mais do que uma convocação mais fria, mais diretiva, mas de visitar as pessoas, conhecer, né, ir para casa, tudo mais. E um processo que compartilha de semelhanças, por exemplo, como foi a mobilização da Revolução dos Baldinhos, né, embora em contextos aí muito diferentes. E aí, só para ainda abordar a respeito dessa parte do título do Adiar o Fim do Mundo, né, que é uma ideia que eu trago aqui do livro do Elton Krenak, não sei se todos conhecem, mas que era uma discussão também que eu queria trazer, né? Antes eu tinha escrito para a superação da crise civilizatória, mas talvez adiar o mundo para mim faça mais sentido, e também trazer essa perspectiva, né, da importância do saber tradicional, né, junto com a construção do conhecimento científico, e aí outras críticas que tem, né, que não quero me delongar aqui nisso, mas de algumas posturas, às vezes, na proposição mesmo de como o conhecimento científico leva a sua verdade para o mundo, que conflita um pouco, né? Acaba dentro dessas lógicas dos mesmos formatos que aqui algumas coisas eu vou questionar. Então, voltando daí para onde vem a nossa proposta, né? Então, eu trago no resumo sobre Maturana, que ele traz alguns aspectos sobre o comportamento humano que está muito relacionado a essa dimensão que a afetividade, né, e as nossas emoções, que ele conceitua as emoções como disposições corporais dinâmicas que regem os domínios de ações em que nos movemos. Então, que a nossa capacidade de interagir com o mundo está muito vinculado a isso, e a própria construção da racionalidade também está calcada em cima de premissas que a gente aceita a priori em algum momento do nosso desenvolvimento enquanto humanos, muito por conta de uma questão que vai muito do campo das emoções mesmo, e não da racionalidade em si. Então ele fala muito sobre essa indissociabilidade, né? E aí, trazendo um pouco também da perspectiva, né, que Mauro Guimarães, que é um educador ambiental, traz nesse sentido, de que, como Maturana coloca, né, por conta dessa construção da racionalidade calcada em premissas nas quais nelas é que há divergência, em alguns planos de discussão a gente não consegue superar e avançar na construção de entendimentos, consensos comuns para uma construção coletiva. E aí eu trago esse conceito de paradigma, né, que o Mohan coloca como uma estrutura de pensamento que de forma inconsciente comanda nosso discurso, que também, de certa forma, está relacionado a isso. Mas a contribuição principal desse programa que o Mauro Guimarães propõe, que eu queria me ater mais assim, nesse momento, é sobre a desestabilização criativa, que é a ideia de, a partir de uma vivência, né, e ele trabalhava muito, por exemplo, da perspectiva de imersões com comunidades tradicionais, para trazer outras epistemologias, cosmologias, visões de mundo que permitam, né, a gente sair de um lugar ali pré-determinado na nossa estrutura de pensamento, né, numa crença que a gente tem sobre como o mundo é ou deveria ser, e a partir disso promover reflexões, as indignações com as realidades, né, com as quais a gente se depara, para a gente conseguir, de fato, adotar uma postura que permita a gente avançar na construção de soluções, né, e melhorias sociais e ambientais. Então, dentro da educação ambiental, a gente vinha com essa perspectiva de falar de ambiente, né, o meio ambiente, mas o ambiente em si, o território, como um plano de discussão comum a todos, independente de questões ideológicas que têm que ser discutidas, mas que em muitos momentos acabam sendo um ponto de partida que já impossibilita o avanço da construção de um diálogo por conta de muitos conceitos já pré-definidos, que as pessoas possuem entendimentos diferentes, às vezes sobre mesmas palavras. Então, a proposta de trazer o meio ambiente como um plano de discussão que permita, né, um diálogo e que
conecte as pessoas consigo mesmas, com essa dimensão natural, né, do humano e da interdependência que a gente tem com o planeta. Então, aqui só para mostrar uma atividade que a gente compartilhou junto com o Laboratório de Educação Ambiental da Univale, que fizeram para nós da vida secreta dos objetos, que traz muito dessa dimensão, né, sensível mesmo, afetiva, do resgate da memória e da importância da materialidade. E, com base nessas influências, a gente estruturou também um curso, né, um programa de educação ambiental que aborda, dentre várias questões, alguns módulos, né, que são mais voltados à discussão teórica e à reflexão, mas outros que são bem vivenciais e experienciais também, para tentar trazer essa formação integral do humano, né, essa capacidade de uma sensibilidade, de uma compreensão que atravessa os campos desde a arte, da política, do meio ambiente, entre outros. E aí esse trechinho do Maturana, achei muito interessante que ele fala no livro, sobre o fenômeno da explicação, que muitas vezes tira a nossa atenção do problema e nos coloca debatendo a questão da explicação em si. Então a gente tem a divergência sobre, né, qual que é a origem de determinado problema, ou a forma como a gente vai endereçar isso, e muitas vezes a gente acaba dando mais prioridade para a questão da diferença no entendimento do que de fato a questão que um problema existe e precisa ser endereçado em si, e a capacidade da gente construir juntos enquanto indivíduos para atender essas soluções, né? Que é uma das coisas sobre as quais esse tema muito, né, me cativa por conta disso. E aqui trago esse podcast que é sobre comunicação não violenta, que traz muito dessa perspectiva de como a gente se coloca nos espaços, né? Que muitas vezes a gente está muito permeado pela nossa verdade e querendo ser compreendido e que a nossa verdade seja entendida e aceita pelo outro, mas é muito mais sobre se colocar numa relação aberta à escuta e à compreensão, e a partir disso, né, conseguir evoluir para novos lugares, os quais a gente não tem muito saber para quais serão, do que tentar impor, né, de certa forma, assim, mesmo que a partir da construção do argumento, do discurso, né, a nossa percepção a outra pessoa. E aí essa figura a gente elaborou, né, num artigo que a gente escreveu, eu e algumas outras pessoas do núcleo, que a gente traz como pilares da educação ambiental, né, a conexão humana, o saber técnico, né, o conhecimento científico, e o saber sensível, ou afetivo. E a ideia é que quando a gente contempla essas três dimensões nas práticas de educação ambiental, a proposta é que, através da conexão humana e do conhecimento técnico, a gente consegue empoderar os coletivos, mas o conhecimento técnico associado a essa dimensão afetiva e sensível do saber é o que engaja as pessoas para essas construções, e o pertencimento, né, que movimenta, que mobiliza essa vontade de realmente engajar-se em torno de uma causa, vem dessa interseção aí da conexão humana com o saber sensível. E a ideia é que os processos de educação ambiental, a gente tenta trazer eles, como sempre, contemplando essas três dimensões, para que essas construções, essas organizações possam evoluir e terem força, né? Então, alguns desafios só que eu queria colocar aqui um fechamento para discussão. A dificuldade de manter os coletivos articulados, as pessoas engajadas e atuantes em torno de uma causa que pode ser fixa ou até mutável ao longo do tempo, a dificuldade que existe de estreitar laços entre núcleos duros, né, da articulação social e a grande comunidade na qual esses coletivos estão inseridos, assegurar a continuidade geracional dos processos sociais, né, e que as novas gerações tenham esse senso crítico cada vez mais apurado, né, o que tem sido prejudicado no Brasil nesse momento, né, com o aumento, inclusive, da taxa de não alfabetização, né, ou a diminuição da taxa de alfabetização, talvez melhor falando, principalmente nos públicos jovens, e também o crescimento exponencial desses novos dispositivos de alienação que estão conosco agora o tempo inteiro, em todos os lugares, na internet, nos smartphones, e como pensar a organização coletiva, né, para a luta contra essas opressões do sistema e a degradação ambiental. E aí, por fim, como considerações finais aqui, queria trazer, né, a importância de pensar a atuação pedagógica e a prática social de forma ampla, né, que contemplando um recorte específico, né, dentro de um contexto maior que é atravessado por diferentes níveis de realidade, complexidade e dimensões diferentes. A importância também do exercício da micropolítica como um caminho, né,
para o fortalecimento do tecido social e a importância do cultivo de relações genuínas entre as pessoas para uma construção coletiva potente, e pensar a organização social como uma importância da forma que é tão ou mais importante do que o conteúdo, baseado nessa forma relacional em que se dá no espaço, no território, onde as pessoas estão conectadas e inseridas. Então, o que eu tinha para trazer para a discussão era isso, e fico no aguardo para a gente poder debater. Obrigado.